se a gente for olhar aí para os últimos anos, todos os governadores do Rio eleitos de 98 até 2014 ou já foram presos ou ainda estão atrás das grades. Luiz Fernando Pezão foi o primeiro a ser preso ainda no exercício da função. As investigações federais revelaram que Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão montaram uma rede ali nos órgãos de fiscalização e controle do Estado para conseguir encobrir os casos de corrupção. Luiz Fernando Pezão entra no sistema penitenciário ao mesmo tempo em que entra para a história da política do Rio de Janeiro. Não pelo legado que ele deixa, mas por ser o primeiro governador do estado preso no exercício do mandato. A cadeia é um lugar que os governadores do Rio, eleitos nos últimos 20 anos, conhecem bem. Todos eles já estiveram lá ou ainda estão. Pezão é o quarto governador a ser preso. Antony Garotinho foi preso 3 vezes. A primeira em 2016, acusado de compra de votos. Na ocasião, Garotinho passou mal e fez um escândalo ao ser transferido do hospital para o presídio. Em 2017, ficou preso em casa com tornozeleira eletrônica. 2 meses depois, ele e a mulher, a ex-governadora Rosinha Garotinho, foram para a cadeia por crime eleitoral. O terceiro governador a ir para a prisão foi Sérgio Cabral em 2016. Ele já coleciona 8 condenações, que somam 183 anos de prisão por liderar uma organização criminosa que sangrou os cofres públicos e enriqueceu políticos por meio de pagamento de propinas, desvios e lavagem de dinheiro. O esquema de corrupção no Estado se alastrou pelos poderes executivo, legislativo, órgãos de fiscalização e controle. E o complexo penitenciário de Bangu já tem uma ala só de políticos e envolvidos em crimes de colarinho branco. É lá que os últimos 3 presidentes da Assembleia Legislativa estão. Um deles é o próprio Sérgio Cabral, que comandou a Alerj antes de ser senador e governador. Os outros são os deputados Paulo Melo e Jorge Pisciani, acusados de recebimento de propina de empreiteiras e empresas de ônibus. No plenário da Alerj hoje, não existe mais sessão com a presença de todos os deputados. 10 estão atrás das grades, suspeitos de ganharem uma mesada do governo em troca de apoio político. Até o órgão que deveria fiscalizar os gastos do governo foi cooptado pelo esquema criminoso. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado levavam dinheiro para fazer vista grossa aos desvios do governo. O ex-presidente do TCE, Jonas Lopes, que virou delator, foi condenado e cumpre a pena em prisão domiciliar. A delação dele levou 5 conselheiros do Tribunal de Contas para a prisão. 4 foram soltos. Um deles cumpre prisão domiciliar. Os braços da corrupção também alcançaram o Ministério Público. Este mês, a Polícia Federal levou para a cadeia o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Cláudio Lopes. As investigações apontam que ele também recebia propina para blindar a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Com os órgãos que fiscalizam o governo e até a cúpula do Ministério Público do Estado envolvidos com a corrupção, o esquema só começou a ser desvendado com a atuação de órgãos federais na Operação Lava Jato. As investigações, que a princípio eram sobre a relação entre as empreiteiras e o governo federal, acabaram mostrando que o esquema de desvio de dinheiro e cobrança de propina se estendia também ao governo do Rio. Servidores do Estado comemoraram a prisão do governador com bolo em frente à Alerj. O Rio de Janeiro não merecia estar passando por isso. Eu acho que agora com a prisão do Pezão, se juntando a Sérgio Cabral, a nossa justiça seja feita, está dando uma resposta e que o Rio de Janeiro agora tenha dias melhores, né, o que nós merecemos. Então vamos às respostas. O Tribunal de Contas do Estado do Rio disse que a atual administração mudou a forma de atuação, priorizando auditorias em grandes contratos e novas medidas nas áreas de tecnologia e transparência. O Ministério Público do Estado declarou que tem agido intensamente no combate à corrupção dentro de suas atribuições contra pessoas jurídicas e agentes públicos, inclusive contra o ex-procurador-geral de Justiça, Cláudio Lopes, e que tem tomado medidas judiciais com base em acordos de delação premiada da Lava Jato. O Ministério Público Federal declarou que as investigações têm demonstrado que a corrupção no Brasil é algo endêmico
e que isso exige mudanças nas leis, além de reforço conjunto e permanente das instituições. Hey, 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 hey.